Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincero e cordialmente que sim, antes de mais nada, se você tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo pra um amigo, pra uma amiga, pra aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque vocês sabem, né, amores? Aqui nós levamos o ocultismo a sério, de uma forma divertida, pra que vocês possam aí aprender ao mesmo tempo que se diverte com os quadros aqui do canal, né? Então, se você gosta de conteúdo ocultista, por favor, o Mago pede que você comente sua opinião, que você interaja no canal. A grande diferença, falando a nível de produtor de conteúdo, de produzir conteúdo para qualquer outra rede social e pro YouTube, e o motivo de eu gostar tanto do YouTube, é que aqui a gente constrói uma comunidade. Então só tem sentido se você comentar, se você dar like, se você curtir, se você engajar o conteúdo. Então o que o Mago pede, por favor, faz o engajamento acontecer, porque depende muito da ajuda de vocês para que isso aqui continue sendo o que é, né? E eu adoro fazer isso aqui, claro. Bom, como vocês já sabem, hoje quarta-feira, dia de dúvidas dos inscritos no canal. Se você tem a sua dúvida de ocultismo, se você tem aquela questão que fica na sua cabeça e você não sabe como encontrar uma resposta, manda pro canal, manda sua cartinha. É só você mandar para causos.mongeamago@gmail.com com o título do e-mail, #dúvida. E aí você escreve o seu e-mail, se identificando ou não, isso é muito pessoal e eu não vou me intrometer nisso, né? Mas, sem enrolação, bora tentar responder as dúvidas que vocês mandaram? Lembrando que tem uma fila, né? Então eu tô indo por ordem da fila, como vocês mandam as dúvidas de vocês. E bora pra primeira de hoje. Cadê? Aqui. Olá, Frater. A minha dúvida é sobre Cabala. Por que as Sefirotes mais do topo são consideradas correspondentes dos planetas mais distantes do Sol? Na astrologia, Urano e Netuno estão, entre parênteses, junto com Plutão, entre os planetas menos importantes para se interpretar um mapa astral, sendo a sua influência considerada mais na geração em questão do que no indivíduo. Eles nem fazem parte da heptarquia mística enoquiana. E Saturno, apesar de mais importante no mapa, nos fala de limitações, trazendo o símbolo da foice que ceifa a vida, sendo chamado por alguns de grande malfeitor. Eu acho estranho a Cabala considerar tais planetas para as esferas mais altas da árvore da vida e quero saber se há uma explicação para isso. Claro, e a explicação está totalmente na compreensão distinta de como você está vendo a Cabala, né? Eu não vou conseguir pegar porque está lá no topo do altar, mas eu tenho um modelo da Sefirotes, da árvore da vida ali, que eu queria pegar para poder ilustrar para vocês. Mas infelizmente não dá porque está muito distante. Eu teria que subir numa escada para conseguir pegar. Mas vamos lá. Quando a gente fala de Cabala hermética, que é essa Cabala que nós magistas praticamos, né? Você precisa entender que ela é dividida em 3 pilares, o mapa da árvore da vida, né? A coluna da esquerda é chamada de coluna da severidade, a coluna da direita é coluna da misericórdia e o pilar do meio, coluna do equilíbrio. Logo, tudo que está na esquerda da árvore da vida são os aspectos mais densos, entre muitas aspas, da criação macrocósmica do universo. Por que é importante entender o sentido de macrocósmico? Porque nós estamos falando da criação de tudo que há. Nós não estamos falando aqui, propriamente dito, da criação humana ou do conceito de como a luz divina chega até nós. Nós estamos falando no princípio da criação. Aí, você precisa entender que, na astrologia antiga, na alquimia antiga, que é a que nós magistas cerimoniais nos valemos dentro de práticas de Cabala hermética, né? Netuno e Plutão são ignorados. Vocês nem vai ver isso, porque não eram planetas visíveis. E não tem, de fato, nenhuma relevância ou influência. Já Saturno, ele tem uma forte relevância. E Saturno ser chamado de o grande malfeitor é porque ele é o planeta mais denso, ou seja, o mais distante da luz solar. Logo, que está mais próximo do aspecto denso da força. É por isso que muitos vão chamá-lo desta forma, né? Pela forma como a luz solar chega
até nele, o quanto ele é denso, pesado, lento, mas ao mesmo tempo Saturno tem grandes virtudes na sua severidade. Ele é constante, ele é disciplinado, ele é austero, ele é ascético. É ele que traz os grandes influxos divinos que um magista precisa para começar no seu caminho magístico. Então, ignorar a força da severidade de Saturno e encará-la como um aspecto malfeitor apenas é não entender a totalidade desse planeta. E eu acho que isso é muito importante, visto que você frisa esse elemento maléfico de Saturno. Todos os planetas, assim como todos os elementos do cosmo, ele vai ter a sua forma construtiva, doadora de vida, e destrutiva, decompositora da vida. O próprio Sol, se ele aquece demais, ele queima. Se ele ilumina demais, o ego fica enlouquecido. Entende? Então, a gente precisa entender que essa história de bem e mal, como definição planetária dentro de Cabala, não existe. A Cabala sempre vai pegar o aspecto denso e o aspecto sutil do planeta. Agora, é claro que, quando o assunto é Binah, que é a correspondência de Saturno na Cabala hermética, né? Nós estamos falando propriamente dito do pilar que sustenta a severidade do universo. Pensa que Binah é chamada Grande Mãe, né? A Grande Mãe da Severidade. E a Grande Mãe da Severidade é o aspecto feminino da divindade, que tem a ver com a lei de gênero do hermetismo, onde o feminino, e eu não estou falando de gênero físico, de mulher, tá? Entendam isso. Eu estou falando de gênero de polaridade energética universal. Esse gênero magnético, ele sempre foi considerado mais denso. Por quê? Ele vai atraindo, absorvendo, e quanto mais absorve, mais denso fica. Essa é a analogia que os antigos hermetistas, alquimistas também, faziam para comparar a energia feminina com o aspecto denso, pelo poder magnético que ela irradia, que ela tem. Entende? Então, Binah, como aspecto de energia feminina e como topo do pilar da severidade na Cabala, vai representar a mão esquerda de Deus. Se você ler a Bíblia, o Antigo Testamento e tudo mais, você vai ver que quando Deus usa a mão esquerda dele é para ferir, é para machucar. E ignorar esse aspecto da divindade é não entender a totalidade do que a Cabala concerne. Porque esse conceito de Deus bonzinho é coisa de cristão. Nunca foi coisa nem de judeu. Se você perguntar para um judeu o que é o temor a Deus, eles vão explicar da esquerda de Deus, da mão esquerda de Deus, do poder da severidade de Deus. E esse poder começa em Binah, que é o pilar da severidade que magnetiza a força densa, desce para Geburah, que é a ação de Binah, né? Geburah, ela é a ação de Binah. Então, Geburah, ele vai ter o poder marcial, o poder do ataque em si, que desce para Hod. Hod sendo a esfera de Mercúrio, que traz o poder da concretização disso num plano mais próximo de nós. E tudo isso vai culminar em Yesod, que é a Lua, e chega até nós na Terra por meio da Lua. Então, é muito importante você se desapegar de um conceito de Deus bonzinho. Ou de um conceito de criação universal, onde o lado da severidade é totalmente ignorado. Nem no nosso microcosmo isso pode ser ignorado, porque aquele que ignora a sua própria sombra está fadado a ser escravo dela. Entende? Então, é uma questão muito simples de ser explicada, mas que quando você lê pela primeira vez, eu entendo que pode parecer um choque. Afinal, como assim Deus é severo e tem o poder de castigar? Explicamos Binah. Agora, Chokhmah, né? Chokhmah é a esfera da direita, do pilar da misericórdia. Não é Netuno na astrologia tradicional. Na astrologia tradicional, Chokhmah, né? Chokhmah, não sei como vocês chamam, ela é chamada a grande esfera do conhecimento divino. E o que é representado nessa esfera são todos os signos do zodíaco. Toda a composição das estrelas está representada em Chokhmah. Ora, se Binah é o aspecto denso e magnético, Chokhmah é o aspecto expansivo, elétrico e gerador de luz do universo, né? Enquanto
numa explicação talvez um pouco mais cientificista e moderna, Binah seria toda a massa escura do universo. Chokmah seria o surgimento das estrelas, né? Inclusive, se vocês viram as imagens recentes aí daquele grande telescópio que está rondando o universo, que encontrou matrizes de luz, isso seria Chokmah, né? Um grande berçário de luz, de estrelas, que vão gerar planetas, que vão gerar outras coisas nas esferas mais abaixo da Cabala. É claro que eu não tenho como dar uma aula inteira de Cabala aqui, né? Mas é para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Na astrologia hermetista, na astrologia antíqua, né, que a gente usa dentro da magia cerimonial, Netuno, Plutão, nem é considerado. Só é considerado um planeta que traz influência para nós a partir de Saturno. É por isso que trabalhar com os signos do zodíaco é algo tão elevado, a magia zodiacal no caso. Porque é uma magia própria de Chokmah. E acessar essa esfera é muito difícil, porque ela realmente está no topo. Então, explicando a nível criacional para você entender, no princípio era Keter. Aliás, no princípio era Ain, Ain Sof, Ain Sof Yaor. Mas aí, quando a luz surge no universo, você pode chamar isso de Big Bang, grande explosão, Deus, Akasha, Gadu, como você chamar. Quando essa luz explode no universo, ela já explode criando a tríade. Ela explode com a massa escura de Binah e ela explode com as luzes estrelares de Chokmah. É por isso que ela é a tríade superior, porque no macrocosmos a criação se dá a partir dessas grandes esferas cabalísticas, né? E não vamos entrar aqui no conceito de Da'at, porque Da'at nem é uma esfera, né? Da'at era praticamente ignorada pela grande maioria dos cabalistas, até que Crowley e algo mais moderno foi trazer isso de volta, né? Mas é isso, é só para você entender que, sim, na Cabala você vai ter a mão esquerda de Deus, que é a severidade, a mão direita de Deus, que é a misericórdia, e o centro divino, que é o equilíbrio dessas duas forças. E é esses três pilares que constituem a criação do universo. Eu sei que muitos de vocês não vão entender nada do que eu estou falando aqui até agora, mas para quem entende um pouco de Cabala, talvez tenha pegado alguma coisa ou outra e etc. Tá bom? Espero ter ajudado a elucidar um pouco essa sua dúvida. E tire da cabeça Saturno somente como malfeitor, porque não é. Tá bom? Bora para a próxima dúvida. Oi, Maguinho lindo, você tá bonzinho? Tô bonzinho, amor, e você? Espero que sim. A minha dúvida é a seguinte. Vamos supor que um magista fez uma aliança com Orobas para a vida financeira. E essa aliança está indo bem. O magista se tornou muito próspero, mas ao longo desse caminho mágico, esse magista teve desacertos com outro magista, que é um Zé Demandinha. O Zé Demandinha em questão, sabendo da aliança que o magista tem com Orobas, o evocou e pediu a Orobas que se voltasse contra o magista e o deixasse na miséria. Na sua opinião, como Orobas agiria diante desta situação? Por ele ser um ser amoral e estar sendo obrigado, ele obedeceria ao Zé Demandinha? Ou o fato de ele ter uma aliança com o magista faz com que Orobas não o ataque? E tem a questão de que Orobas tem como característica a fidelidade em caixa alta. Gratidão. Vamos lá, meu amor. Deixa eu te explicar isso de um jeito como a magia funciona, porque é algo que vocês, a maioria de vocês leigos, não entendem, né? Magia é manipulação de energia. Manipulação de energia natural, isso quem está dizendo não sou eu, é a Agripa lá nos 3 livros de filosofia oculta, lá em 1500 e pouco, tá? Existe a magia natural, que é a magia das plantas, das ervas, das pedras, da natureza. A magia celestial, que é a magia dos astros, da astrologia, planetária, etc. E aí, a magia divina, que é a magia que mexe com os seres, as entidades. Cada uma desses 3 níveis ou aspectos de magia emanam energia para que um ritual consiga acontecer. Então, em um ritual, o ideal é que o mago consiga pegar elementos da magia natural, elementos da magia planetária e elementos da magia divina para constituir uma grande bomba energética que ele vai polimerizar ali durante o ritual e lançar ao cosmos. Esse é o trabalho do mago. É por isso que a gente usa as ferramentas mágicas, né? Eu tô apontando para trás porque as minhas estão ali no altar. É por isso que a gente usa as ferramentas mágicas, tudo para manipular essa energia da forma mais correta e assertiva possível. Ora, dentro desse aspecto de magia
divina, onde nós vamos contatar os seres elementais, como anjos, daimons, etc., o que eles fazem num ritual é emprestar a sua energia. É claro que você pode chamá-los para conversar, para dialogar, para conhecer, para aprofundar contato e etc. A partir do momento que a entidade aceita a te ajudar, e esse aceitar é basicamente aparecer durante o ritual, o fato dela aparecer durante o ritual e surgir ali na sua frente significa que ela já está predisposta a te ajudar, né? Significa basicamente que você vai obter a energia daquela divindade. Obter a energia daquela divindade, ela se torna uma força cega. É como se eu te desse uma arma na mão. Eu te dou uma arma, você me pediu uma arma, eu falei, aí te emprestei a minha arma. Pra que você vai usar essa arma? Como você vai usar essa arma? Qual a finalidade que você vai usar essa arma? Não me interessa porque eu não te perguntei. Você me pediu emprestado e eu decidi te emprestar. Ponto. Na energia divina é assim que funciona. Então, se, nesse exemplo que você deu, uma pessoa tem uma aliança com Orobas e tá prosperando, tá tudo mais, vem outro magista e chama o mesmo Orobas pra atacar e Orobas aparece durante o ritual, Orobas vai ser compelido a atendê-lo. Nossa, mago, e como assim, então, a mesma energia que me dá prosperidade pode ser a mesma energia que vai me amaldiçoar? Sim e não. Porque a energia que te dá prosperidade é a energia de Orobas, provavelmente mesclada com velas, incensos, perfumes, ervas, dia planetário, energia zodiacal, que compilou uma grande bomba energética de prosperidade. Enquanto a que o outro está manipulando tem a mesma energia divina, que é a energia de Orobás, é a mesma fonte divina, mas com outros elementos. Provavelmente o elemento saturnino ou marcial a nível planetário, signos de fogo a nível de ataque ou de terra, e elementos próprios de maldição na magia terrena, perfumes, incensos, ervas, fetiches, etc. Entende? Então não é tão simples como chamar uma entidade e a entidade decidir fazer ou não. Orobás estaria sendo infiel? Não, ele não estaria sendo infiel. Porque ele é fiel ao magista que o evoca. Se o magista que lá o evocou, ele vai ser fiel a ele também e dar a energia dele. Quando está escrito que um daimon, que uma entidade é fiel, está dizendo basicamente isso, que ela vai doar a energia dela sem muita ressalva, sem muita dificuldade. Entende? Então, a gente precisa, e eu fico muito feliz desse tipo de pergunta chegar até o canal, porque a gente precisa amadurecer a nossa visão quando o assunto é magia. As entidades, gente, são apenas uns 50% da energia. Outros 50% é nós que manipulamos pela nossa vontade durante o ritual de magia. Quando abrimos os portais de um pentagrama e de um hexagrama de evocação, por exemplo, estamos manipulando energia elemental do planeta ou do elemento para aquele ritual. Quando acendemos um incenso, aspergimos com água e fazemos toda a parte da magia com pedras e tudo mais, estamos usando magia natural naquilo. É esse aglomerado, essa densificação de energia que vai gerar um resultado que a gente espera ser lançado ao universo. A entidade não tem nada a ver com as nossas rixas humanas, com o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, como a gente vai lidar ou deixar de lidar. A função dela durante um ritual é simplesmente chegar e emprestar a energia dela. E aí, claro que a gente, durante o ritual, aproveita, dialoga, conversa, até para testar se é a energia certa da entidade que está ali, né? Mas, em suma, é isso. Se você tiver aliança com Orobás e outro tentar destruir a sua aliança com o mesmo Orobás, ele pode conseguir sim. E aí, o que vai determinar se ele vai conseguir ou não? As suas proteções, as suas barreiras energéticas, e é por isso que eu sempre falo, não ignorem proteção. Não ignorem proteção, mas eu falando cachorro cagando é praticamente a mesma coisa, vocês nunca ligam, né? E é isso, então esse é o motivo e essa é a real justificativa para você entender como que uma entidade opera durante um ritual de magia. Não é a entidade que vai ficar lá cutucando 24 horas você, não. Ela vai apenas emprestar a energia dela durante um ritual. E aí por isso que a gente fala que anjos, daimons e esses seres são forças cegas, né? Porque a partir do momento que ele emprestou a energia, é você que vai manipular do jeito que você quiser. É por isso que anjo acaba causando destruição. É o anjo que está destruindo? Não. Mas é a energia que ele me emprestou, que é a moral, que eu vou trazer uma moral, uma ética e um motivo para ela acontecer. Entende? Então é nesse sentido que a coisa acontece quando o assunto é magia, é demanda, é ataque, defesa espiritual e etc. E é por isso que eu sempre falo que a melhor estratégia
se você estiver envolvido numa situação dessa, Deus queira que não, é sempre ter uma defesa à altura, uma defesa mágica, né, uma defesa espiritual que seja à altura de conseguir ser mais forte do que qualquer demanda que lancem sobre você. Mais uma vez, é por isso que o mago fala, não ignore ritual de proteção. Já fazendo jabá, teremos rito de proteção agora semana que vem, né? Quando esse vídeo for pro ar, menos de uma semana aí pro ritual. Corre garantir sua vaga, não ignora rito de proteção, porque a coisa é babado. Vamos lá. Então a próxima dúvida, seguindo o nosso quadro de dúvidas, é: Olá, maga. Meu nome é Ícaro. Sou mago iniciante. Oi, Ícaro, tudo bom? E tenho uma dúvida a qual não achei resposta em livros ou grimórios. Escrevendo aqui para perguntar sobre diferenças entre daimons, anjos e deuses, e o que cada entidade e seus legionários ganham a ajudar nós relés humanos. Existe diferença de força? Um deus em sua manifestação total é mais forte do que um anjo ou um daimon? Uma pergunta adicional: para qual dos três recorrer em cada situação? Um beijo e um queijo. E agradeço se responder. Claro, querido, vamos lá. A sua pergunta é muito ampla, né? Eu vou tentar elucidar aqui, mas é muito complicado a gente categorizar hierarquicamente entidades, né? Eu acho que eu já respondi algo desse tipo em uns quadros antes, mas basicamente os deuses são arquétipos energéticos de uma essência divina. Só que esses arquétipos energéticos, eles chegam à Terra como uma energia pura. E quando eles chegam na Terra como uma energia pura, as diversas culturas vão interpretar essas energias e dar forma, nome, persona a elas. E é por isso que você vai ter deusa do amor em todas as religiões e espiritualidades do mundo. É por isso que você vai ter a deusa da fortuna, Deus, né, da fortuna, da prosperidade em todas as religiões. O deus e a deusa dos trovões, do fogo, da água, da terra, do mar, e por aí vai. Por quê? Porque um arquétipo do plano astral, que é da essência pura, por isso que é importante entender Cabala, talvez para entender um pouco disso. Essa essência pura, ela chega como um raio de luz energético até aqui, que são os raios astrais, né? As luzes astrais que chegam até nós pelas influências planetárias. E chega até a Terra, né? E quando chega na Terra, as diversas culturas, ao longo dos séculos, foram interpretando isso e criando os seus deuses. Mago, então os deuses não existem? Existem. A partir do momento que eu interpreto uma energia divina e dou vida a ela por meio de rituais, ela passa a existir, né? Mago, então seriam os deuses servidores do caos? Não, é bem diferente, né? Porque existe toda uma questão egregórica, existe toda uma questão de culto que diferencia muito as duas coisas. Mas basicamente, sim, é o homem que criou os deuses, não a energia essencial dos deuses. E é por isso que eles existem. Porque a energia essencial de tudo que há existe muito antes da formação da Terra. Então os deuses, em teoria, em sua essência energética, existem antes da criação de tudo. Entendem? E é muito importante entender isso para vocês entenderem como que uma divindade atua, né? Porque não adianta eu querer cultuar essa personificação de uma energia sem adentrar um pouco na cultura que está envolta daquela persona, que nós vamos chamar de divindade, né? Assim é com Hecate, assim é com, sei lá, Astarte, assim é com Zeus, assim é com Poseidon, e por aí vai com qualquer outro deus. Então, em teoria, essas forças seriam as forças mais antigas, né? Na Terra. Agora, por meio da gnose, quando a gnose foi evoluindo na humanidade, surge a magia, desde o povo Zoroastra até a grande evolução disso na Idade Média, nós vamos ter o que nós chamamos de gnose. E a gnose é uma experiência mística que traz uma sistemática própria canalizada direta da fonte, onde o mago consegue projetar, o médium consegue projetar a sua consciência e trazer informações direto daquela fonte. E aí é por isso que o mago ele não vai trabalhar com a mitologia em si, ele vai querer trabalhar com a essência da energia. E por isso, muitas das vezes, não sempre, acaba sendo mais forte.
Claro que tudo isso, como eu digo, vai depender da manipulação energética. A mesma explicação que eu estava dando na dúvida anterior de Orobas. Tudo vai depender de como vai manipular essa energia, né? Mas, por exemplo, minhas proteções com Hecate são hiper fortes e já barraram Cacodemons planetários que tentaram me atacar. Então, não existe essa de posição onde um é mais forte e um é mais fraco. São apenas formas sistemáticas diferentes. Enquanto quem cultua os deuses, seja por culto tradicional, como os Yorubás, como o povo de matriz afro, né? Ou seja por um culto mais eclético, como a galera da bruxaria, eles vão cultuar uma personificação de uma divindade. O mago não. O mago, ele vai trabalhar com a essência. E aí, claro, ele pode se valer de personas para chegar nessa essência. Entende? Então a gente vai querer trabalhar direto com a fonte. A gente quer sempre chegar na fonte da energia para trazer o máximo de luz possível. Mago, então é por isso que a gente não trabalha com deuses? Sim e não. O mago ele é livre, ele pode trabalhar com o que ele quiser. Mas, geralmente, a tradição formou que nós vamos trabalhar muito mais com a essência da coisa. E como que a gente sabe essa essência da coisa? Essa essência da coisa, por isso que a Cabala é tão importante, ela se revela a nós, na tradição ocidental, claro, por meio da Cabala. É na Cabala que nós vamos extrair os 72 nomes da divindade e chamar isso de anjo. É na Cabala que nós vamos ter as regências planetárias específicas e chamar isso de polos de divindade da criação de tudo que há, de pilares de luz de divindade, né? Então essa compreensão vai nos dando uma espécie de mapa de orientação para ter acesso direto a essa força divina. Sem passar por toda uma questão egregórica, sociocultural, antropológica, né? Essa é a questão, mas é claro que o mago pode, e eu até digo deve, trabalhar com divindades também. Por exemplo, eu tenho meu assentamento, meu altar, essa pilastra branca aqui no canto, ó, aqui, é Hecate, né? Eu tenho assentamento de Hecate, eu tenho imagem de Hecate, eu tenho culto a Hecate. Por quê? Porque faz sentido com a minha realidade. É uma energia que me move, sempre me moveu desde pequeno. Então eu vou me desvencilhar dessa energia só porque hoje eu tenho acesso à magia enoquiana, que em teoria é a essência da coisa? Não faz sentido. Então não tem uma resposta definida para te dar no sentido de qual é mais forte, qual é mais fraco, qual deve ser usado e qual não deve ser usado. Quem tá acima e quem tá abaixo, né? Porque em teoria, se você for pegar na mitologia, os anjos estão abaixo, porque anjos são apenas mensageiros dos deuses. Mas na prática, quando a gente vai praticar magia cerimonial mesmo, os anjos trazem um poder incrível desses deuses, justamente por serem intermediários da energia essencial da esfera cabalística, né? Ou clifótica, enfim. E esse é o motivo, é até onde eu consigo te explicar, né? Sobre esse polo. Você mandou mais um e-mail, eu vou pegar ele aqui porque eu achei a dúvida parece pertinente pelo título, né? Você colocou no título, dúvidas, anjos, príncipes e imperadores infernais. Vamos aproveitar aqui e já responder mais essa. Oi, maga, meu nome é Ícaro e sempre estou batendo carteira toda quarta-feira para fazer perguntas no seu Insta, tá mesmo? Inclusive, se você não segue o Insta do Mago, siga lá, por favor, @monge_a_mago, porque lá é babadeiro, sobretudo de quarta-feira, viu? Porém, acho que essa seria uma boa pergunta para fazer por e-mail. Existem 72 daimons e 72 anjos cabalísticos. Sim. Muitos magistas fazem trabalho com 72 daimons e quase nenhum com 72 anjos cabalísticos. Ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas fazendo trabalho com príncipes arcanjos, chefe dos 72 anjos, e ninguém fazendo trabalho com os 4 imperadores infernais dos pontos cardeais, exemplo, Amaimon. Por que isso acontece? Tem como explicar sobre os reis dos 4 pontos cardeais da Goetia e por que ninguém os chama? E por que ninguém trabalha com 72 anjos cabalísticos? Por que é sempre 72 daimons e os arcanjos que são escolhidos? Obrigado e agradeço desde já, gatinha. Bom, como você falou, você é iniciante no rolê e provavelmente deve estar vendo uma magia muito de Facebook. Por que eu digo isso? Ícaro, com todo respeito, claro, né? Porque a grande maioria das ordens de magia, Golden Dawn, muitas ordens telemitas, e grandes ordens mais
sobretudo da tradição francesa, que é a grande maioria da constituição ocultista hoje, elas vão trabalhar só e exclusivamente com anjos. O trabalho de Goetia e de Daimon é um trabalho que é deixado bem para debaixo dos panos. Então, essa é uma visão que você tem exotérica, de quem tá de fora, né? Porque, mas eu também sou magista, tô na parte de dentro. Não tá. Acredita. O fato de você ser magista não te coloca dentro do rolê ainda, tá? Quando eu digo do rolê, eu digo dentro do rolê iniciático mesmo. Porque dentro do rolê iniciático que estão os magos mais pica do rolê. E essa galera trabalha com anjo dia sim, dia sim. De forma meditativa, de forma contemplativa, de forma mágica. É babado. Então, primeira refutação que eu faço dessa sua pergunta. Entenda melhor sobre escola ocidental, inglesa e francesa, e você vai entender muito que grande parte dos magistas, isso historicamente falando, e até os dias de hoje, vão considerar o trabalho de Goetia, o trabalho demoníaco, algo bem de se deixar de lado, né? E eu não tô falando de ordens de mão direita, tô falando de ordens de caminho do meio também, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só que você precisa entender que isso não é uma verdade. A verdade que você está se baseando é porque você deve estar em muitos grupos de magia, onde nesse meio exotérico que vocês vivem, fora de ordens, fora de um caminho iniciático de filosofia ocultista mais aprofundada, a realidade é essa. A galera só quer saber do quê? De Daimon. Por quê? Porque Daimon é o que vai te trazer mais luxúria, sexo, dinheiro, esse tipo de coisa. Então o lado sombrio da força que atrai mesmo quem tá chegando. E é comum. Só que isso é comum pra quem tá chegando. Pra quem já tá aprofundado no rolê, isso não é muito bem uma realidade, né? Quanto mais você vai se aprofundando no ocultismo, você vai vendo que essa galera de esquerda, a maioria delas ou são do ramo exotérico, pessoas que não são iniciadas, e as que são iniciadas num caminho de esquerda mais profundo, eles entendem que o rolê deles é bem inferior em nível de quantificação, né? É um número bem pequeno a galera que pratica esse rolê mais a fundo do que a grande gama dos magos ocidentais que temos, tá? Só para deixar isso bem claro. Outra coisa é que você fala do... Eu vou ler de novo aqui só para não falar besteira. A sua pergunta é... Eu vejo muitas pessoas fazendo trabalho com príncipes arcanjos, chefe dos 72 anjos, e ninguém fazendo trabalho com 4 imperadores infernais nos pontos cardeais, exemplo, a Maimon. Por que isso acontece? Mais uma vez, o meio exotérico, o meio não iniciático da magia, né? Quando você pega edições atuais dos grimórios, sobretudo das Chaves de Salomão, onde tem o Lemegeton e tudo mais, não está completo. Agora, ano passado que foi lançado, uma Goetia de Dr. Hood, onde vai falar dos príncipes e da teurgia Goetia. Há pouco tempo a Via Sestra pegou aquele livro o verdadeiro livro de São Cipriano lá, onde vai estar o relato dos 4 reis infernais e como usá-los dentro de uma prática goética. Faz pouquíssimo tempo que vocês, do meio exotérico, não iniciado, têm acesso a esse tipo de informação. Então é por isso que você, na internet, sobretudo, vai ver a grande maioria dos magistas trabalhando sem um acesso a essas forças. Agora, voltando ao que eu estava falando anteriormente, o motivo de se usarem mais arcanjos a nível de controle de forças infernais ou guardiões dos 4 pontos cardeais é porque isso nos é ensinado por tradição, né? Papos, Levi e outros antes deles vão falar que quem rege os 4 pontos cardeais da Terra são esses anjos, né? Apesar de termos os príncipes elementais também, como Nix, Gob, etc, etc, e os príncipes infernais também, quem domina são esses. Então, em uma prática de Goetia salomônica, você não vai usar reis infernais para dominar demônios, não faz sentido. Você usa uma força de luz para iluminar as sombras, para dominar as sombras, né? Quando você está no escuro e acende um fósforo, o fósforo é uma pequena luz, mas é uma luz que se destaca no meio da escuridão. O destaque está na luz.
Entende? Então, na cabeça de todos os magistas da tradição, que foi construída, né? Não faz sentido você usar rei infernal para constrangir príncipes infernais. Porque seria trevas tentando dominar trevas. E até dá para fazer isso, eu não digo que não dê. Porque a partir do momento que existe um subordinado e um superior, o subordinado vai atender o superior. Mas a tradição nos ensina a dominar as trevas com a luz. Isso desde a Goethe. Aí eu falo a importância de ler a Goethe de Dr. Hud. Né? Mas não só ela. Leia a obra Magia Elemental de Papos, inclusive vai ser o próximo vídeo do canal, vou falar dele no Biblioteca Mágica. Né? Leia esse livro que você vai ver também que ele fala da importância de chamar anjos antes de daimons. Toda a tradição esotérica, tanto francesa quanto inglesa, ela sempre vai impor, né, o acesso a seres das trevas, seres de energia densa, por meio de seres de pura luz. Esse é o caminho. E é por isso que você não vai encontrar magos da antiga usando esses seres infernais que regem os polos para constranger daimons. Não faz sentido, né? Claro, numa prática mais moderna, em ordens mais de mão esquerda, hoje em dia isso já existe, né? Tanto que nós temos aí uma coisa bem famosa entre vocês no meio não iniciático, que é a tal da Goetia luciferiana, que na nossa cabeça de quem é iniciado no rolê não faz sentido, porque foge totalmente de toda a tradição que a gente teve, né? Desde a tradição da Goetia, e quando eu digo tradição, estou falando desde a Goetia grega, se usava de deuses, seres de luz, que dominavam seres de trevas para chamá-los. Né? Quando a gente vai pegar os papiros mágicos gregos, era em nome de Hécate, de Anubis, dessas divindades que se chamavam os espíritos dos mortos inquietos para ter um contato com eles. Na Goetia antiga, né? Porque essa era a Goetia antiga. Então, é uma prática que desde o seu surgimento, ela nunca foi uma prática onde você usa um ser denso para chamar outro ser denso. Não, você chama um ser de luz para iluminar e a partir daí, com essa iluminação desse ser de luz, dominar o ser denso. Entende? Então é por isso. Mas é claro, se você quiser fazer uma prática totalmente de esquerda e usar os 4 guardiões como a Maimon, Eigin e tudo mais, Paimon, etc., você pode, não tem problema nenhum. O único problema é que foge totalmente da tradição. Você está fazendo uma prática totalmente moderna e que com certeza vai deixar o seu ritual extremamente mais denso, né? Quando você só chama energia densa, telúrica, você vai ter uma explosão caótica que particularmente não recomendo porque acho bem difícil de comandar, de controlar e tudo mais. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham se elucidado, se edificado um pouco com essas dúvidas que foram sanadas nas dúvidas dos escritos de hoje. Não esquece de escrever para o canal suas dúvidas, seus causos, porque eu adoro essa interação que a gente tem aqui como comunidade. Comenta aí o que você achou das respostas do mago, quiser complementar, quiser trazer um complemento melhor, pode trazer, porque eu sei que vocês se ajudam muito nos comentários do canal também. Eu sempre acho bacana ler vocês, né? E é isso. Bom, meu povo, sobre recadinhos. A lojinha do Mago está a todo vapor, né? Com os produtos físicos, né? Nós já lançamos aí 2 remessas de produtos, já tem 2 remessas de pó de prosperidade e acaba assim, ó, esgota rapidinho. Ai, Mago, como que eu consigo esse pó? É só chegar no site e comprar? Se você der a sorte de ter lá quando eu anunciar, sim. Do contrário, você tem que estar seguindo o Mago no Instagram, porque é sempre por lá que eu anuncio. @monge_a_mago. Segue a gente lá no Instagram com perfil normal, nada de perfil fake, porque eu não aceito, né? Devido a todas essas desgraças que estão tentando fazer comigo aí, eu não aceito perfil fake, tá bom? É por uma questão de segurança mesmo, tá? Então segue lá com o seu perfil original no nosso Instagram pra tá por dentro dessas novidades da lojinha do Mago, tá bom? Eu pretendo lançar o óleo de abramelin, óleo de cura, magnetismo, um monte de coisa ainda, e tá bem bacana ver vocês tendo resultado com eles, tá bem legal mesmo. Que mais? A próxima missa enoquiana tá vindo, acho que vai cair na primeira segunda-feira do mês. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos pra... Se não é na primeira segunda, vai ser na segunda, sempre, tá bom? Já deixando isso claro. Rito coletivo de proteção. Hoje, nessas dúvidas dos inscritos, acabei elucidando bastante o tema da proteção, então, por favor,
Não ignore, proteção é muito, muito, muito importante. E nós teremos rito coletivo justamente agora, semana que vem, dia 26 de março, para proteger vocês dos males físicos, espirituais, psíquicos, mentais, né? Então corre e garante sua vaga que tá acabando. Caso você queira fazer uma consulta com o mago, atendimento de scrying, de oráculo enoquiano, oráculo de Hecate, de tarô, de baralho cigano, chama que a gente faz o agendamento, tá bom? Caso você queira um trabalho individual de magia, saiba que custa um pouco mais caro, porque, né, é todo um serviço mais premium, que eu vou dedicar meu tempo a você, é um ritual exclusivo para você, os materiais são exclusivos para você e tudo mais. Chama, os rituais do mago custam em média R$2.000, tá bom? Eu sempre deixo isso claro porque a galera vem achando que é barato e infelizmente o ritual de magia acaba sendo luxo. É algo caro mesmo, tá bom? Que mais? Eu acho que é isso, meu povo. Então, demais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!